Breno, vamos avançar aqui um pouco, porque temos pouco tempo, né? E queremos tratar de tudo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui uma matéria na tela da BBC brasileira, né? PL das fake news, a redução de alcance de notícias que Google testou no Canadá e pode repetir no Brasil, né? Então, o Canadá fez uma regulação das big techs, ali o Justin Trudeau, né? E reduziu. E aí o que aconteceu, né? Reduziu drasticamente os resultados de busca no Google, diminuiu a quantidade de anúncios, ou seja, o que a gente pode perceber disso aí pode ser prejudicial a quem vive dos anúncios, ou seja, os meios independentes. Isso foi uma discussão muito grande aqui no 247, na mídia independente, no Brasil por um todo, né? Na semana passada, foi um assunto quente com a questão da PL 2630, né? Que no final foi retirada ali de pauta. Queria saber de você como é que você avalia a PL 2630, como é que você vê a PL do jeito que ela foi apresentada, primeiramente. Olha, Daphne, eu entendo as razões que levam uma boa parte da sociedade e da esquerda a ficar entusiasmada com a PL 2630. O combate às fake news. Eu entendo as razões. Sim. Eu também não gosto das fake news. Eu também gostaria de combatê-las com a maior radicalidade possível. O problema é o caminho para combater as fake news. É uma discussão que me lembra como foi tratado um outro tema lá atrás. Todo mundo era favorável a lutar contra a corrupção. A luta contra a corrupção também era uma bandeira de esquerda. Isso levou a esquerda a apoiar, de uma maneira quase cega, num certo momento, a lei da ficha limpa. O único deputado de esquerda que votou contra a lei da ficha limpa foi José Genuíno Neto. Apoiar a lei contra as corrupções, porque você queria fornecer radicalidade a uma chaga que afeta a vida do povo, que é a corrupção. Mas não se enxergou as consequências daquela legislação sobre a democracia. Não se enxergou que aquela legislação poderia virar, como virou, uma arma nas mãos da direita contra a esquerda. Eu temo pela mesma coisa em relação ao projeto, ao PL 2630. Eu creio que há dois assuntos para ser tratado no PL 2630. Um diz respeito à sua eficácia no combate às fake news. O outro diz respeito à remuneração do conteúdo jornalístico. São duas questões. O primeiro problema com o PL 2630, na minha opinião, não que seja o mais grave, mas o primeiro problema formal, é ter colocado os dois temas juntos. A remuneração de conteúdo jornalístico e autoral não tem nada a ver com o combate à fake news. Ou seja, você está dizendo que sem esse jabuti da remuneração jornalística, ele pode ser defendido, é não, isso? Estou dizendo que a primeira coisa que devia ser feito era tirar esse jabuti. Tirar o jabuti. Para poder discutir se o PL das fake news tem ou não eficácia. Bom, qual é o meu grande problema com o PL das fake news? Eu vou aqui voltar um pouco no tempo, a 2014, se eu não me engano, quando foi aprovado o marco regulatório da internet. Qual é o elemento mais importante do marco regulatório da internet? A neutralidade. Por que queria dizer neutralidade? As plataformas já existiam, já tinham força. Aqui eu não estou me referindo somente a redes sociais, eu estou me referindo aos provedores de serviço de internet também. Não é? E o que era fundamental garantir é que esses provedores de serviço de internet e as plataformas não interferissem no acesso do espectador, do leitor, do internauta à informação. As redes tinham que ser neutras. O que quer dizer neutras? As plataformas e as empresas provedoras não podiam favorecer um conteúdo em detrimento de outro conteúdo. As plataformas e as empresas provedoras deveriam funcionar como funcionam as companhias telefônicas. Elas ganham dinheiro vendendo o serviço telefônico, mas essas companhias não podem interferir nas nossas conversas. A gente pode conversar o que quiser.
Uhum. Né? Elas têm que ser neutras. É um serviço que é usado da direita à esquerda ou por qualquer grupo, indistintamente, sem favorecimento de velocidade e de qualidade. De tal maneira que os conteúdos possam brigar por audiência sem a interferência da plataforma, sem interferência das empresas provedoras. Então, esse foi o rumo do marco regulatório da internet. O que está fazendo o PL 2630? Lutando contra a neutralidade. Ele não é um projeto de regulação das plataformas. Ele é um projeto de autorregulação forçada. É um projeto que entrega um enorme poder para que as plataformas arbitrem os seus conteúdos, em nome do combate às fake news. Claro, impondo a essas plataformas um brutal custo, por isso que elas são contra. O custo de arbitragem desse conteúdo passa a ser muito alto, porque as plataformas, sob risco de multas e punições e sanções, elas vão ter que identificar os conteúdos que correspondem a fake news. Elas vão ter que fazer essa autorregulação forçada. Elas não gostam disso por causa dos custos, mas elas recebem um poder imenso. Elas é que passam a arbitrar o conteúdo. Elas hoje vão excluir as fake news da extrema-direita, que são as mais evidentes. Mas quem disse que lá na frente não vão excluir? Eu vou ler aqui o que disse o Justin Trudeau, né? Ele disse aqui, olha, realmente me surpreende que o Google tenha decidido que era preferível impedir os canadenses de lerem notícias a pagar os jornalistas pelo trabalho que eles fazem, afirmou Trudeau sobre o caso. Então, uma experiência que já aconteceu. Mas essa é uma segunda questão, né? Sobre a remuneração do serviço jornalístico. Exatamente. Vamos deixar... perigo, né? Que foi a questão que eu coloquei para você. Claro, é um imbricamento das duas questões, ou seja, o poder das plataformas sobre o conteúdo, mas vamos colocá-la, por hora, um pouquinho de lado. Vamos tentar entender se esse PL ajuda a combater as fake news. O que eu acho que esse PL faz é dar um enorme poder para as plataformas, para o Google, para o grupo Meta, Facebook. Ou seja, fortalece ao invés de regulamentar. Totalmente. Claro, impõe a eles um custo enorme e por isso eles reagem. Um custo gigantesco. Por isso eles reagem. Mas entrega um enorme poder. E o projeto, que ficou muito pior, ele mudou de natureza, ele passou a ser um projeto muito complicado, quando o relator, Orlando Silva, em função da situação parlamentar, tirou do projeto o órgão de fiscalização. Estava previsto, embora de uma maneira talvez insuficiente e confusa, estava previsto no PL 2630 um órgão fiscalizador, ou seja, uma agência reguladora que eventualmente teria representação da sociedade civil, do Estado, e funcionaria como uma câmara arbitral, ou seja, os problemas de conteúdo das plataformas não seriam julgados pelas próprias plataformas, mas por essa agência reguladora. Então, o controle era externo. Você teria um organismo público que fiscalizaria o conteúdo das plataformas. Inclusive, fiscalizaria sua obediência à neutralidade prevista no marco regulatório. Quando se tira esse órgão, essa agência reguladora, e foi tirado, você cria dois problemas gravíssimos. Primeiro, você muda o fluxo da lei. Então, deixa de existir regulação, porque não existe mais o órgão regulador, e passa a existir autorregulação forçada, aumenta o poder das plataformas. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema, que está até apontado hoje numa matéria interessante da Folha de São Paulo, é que você tem no PL 2630 um monte de exigências e regras e já não tem mais quem as aplique. Não fica claro quem vai ser o responsável pela aplicação dessas exigências em relação às plataformas, porque desapareceu do projeto a agência reguladora. Então, tem uma conversa... O próprio relator propôs uma coisa que, a meu juízo, é completamente fora de propósito, que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, passar a exercer, de certa maneira, esse papel regulador. A Anatel, além de infestada pelo bolsonarismo, e agências têm mandato, né? Quer dizer, não vai ser simples tirar o bolsonarismo da Anatel, ou seja, tirar os autores das fake news da Anatel. A Anatel não tem nada a ver com conteúdo de comunicação. A Anatel é uma agência técnica sobre infraestrutura comunicacional, sobre telefonia, sobre internet, mas sobre infraestrutura comunicacional. Não tem nada a ver com
com a arbitragem de conteúdo, de falsos conteúdos. Então, no que diz respeito às fake news, você não mantém uma neutralidade, uma segurança democrática em relação ao combate das fake news. Você transfere o julgamento das fake news para dentro das plataformas que abrigam e ganham dinheiro com as fake news. A única maneira de combater fake news democraticamente, na minha opinião, que é combater democraticamente? É enfrentar as fake news, mas também evitar que haja perseguição político-ideológica por parte das plataformas. Porque, em nome das fake news, as plataformas controladas por grupos capitalistas e grupos capitalistas, na maior parte das vezes, vinculados aos interesses norte-americanos, aos interesses de direita, eles podem, em nome das fake news, desatar a perseguição contra conteúdos de esquerda e não haverá como arbitrar isso pelo pelo PL 2630. Então, sem uma Câmara externa regulatória e fiscalizadora, as plataformas fazem o que querem. Elas passam a ser responsáveis pelo combate às fake news e eu acho isso um erro estrutural no combate às fake news. É necessário, para combater as fake news, ter um controle externo, ou seja, ter essa agência reguladora, que, na minha opinião, não é nem uma agência reguladora, é uma agência reguladora com poderes arbitrais. É esta agência que tem que dizer, o Google, essa notícia é falsa, tire a notícia. O Facebook, isso aqui é picaretagem, tire. E também serve para quem se achou injustamente punido recorrer. Olha, vocês disseram que isso aqui era fake news, não é não, está aqui, eu quero de volta o meu perfil. Então, você ter uma espécie de câmara arbitral, não é? Que faça esse papel de controle externo. Então, esse é um elemento. Aí nós vamos ao outro tema, que se vincula, que é o tema da remuneração jornalística e de direito autoral, que é um tema extremamente delicado. Porque o que se passa? Os grandes grupos tradicionais de comunicação perderam muito com o desenvolvimento da internet. Perderam porque houve uma revolução tecnológica. Muito menos gente lê jornais, muito menos gente assiste TV aberta. As pessoas foram capturadas pelas redes sociais, primeiro foram capturadas pelos sites na internet, depois pelas redes sociais e pelos serviços de streaming, e com isso os meios tradicionais perderam força. Ironicamente, nesse período, quem ganhou força? A imprensa independente, porque a imprensa independente, com o desenvolvimento da internet e das redes sociais e dos serviços de streaming como o YouTube, onde as pessoas estão nos vendo nesse exato momento, a imprensa independente pôde se desenvolver, embora ela seja muito menos poderosa do que a imprensa monopolista, ela pôde se desenvolver exatamente por conta dessa revolução tecnológica, exatamente por conta dessas plataformas. Mas os meios tradicionais de comunicação, não. Eles perderam força. E eles querem recuperar parte dessa força perdida na forma de receita através da remuneração jornalística. De tal maneira que as mega plataformas como o Google passem a remunerar as empresas de jornalismo. Para os grupos monopolistas, isso pode significar uma importante renda adicional, teoricamente. Isso pode significar também renda para as empresas independentes de comunicação? Teoricamente, sim. Mas na prática, aí sim, esse exemplo que você citou do Canadá é muito expressivo. Eu acho que não. Eu acho que é uma situação muito arriscada. Primeiro, porque a redivisão do bolo publicitário, por exemplo, do YouTube, com uma lei que obriga a remuneração jornalística, tenderá a favorecer as grandes empresas. Então, o bolo publicitário não vai se alterar. Vamos supor que a renda do YouTube hoje seja de, vamos chutar um número aqui, 10 bilhões, aqui no Brasil seja de 10 bilhões ano. Desses 10 bilhões anos é que vai sair a remuneração de conteúdo jornalístico para os grandes monopólios. Então, o fatiamento desse bolo
vai dedicar aos produtores independentes, às empresas independentes, aos produtores individuais, menos recursos publicitários. O Google vai redistribuir essa receita. É uma conta matemática, porque não haverá crescimento da receita publicitária com essa lei, não haverá crescimento da receita publicitária das plataformas, por exemplo, do Google. Haverá apenas uma maior participação das chamadas empresas jornalísticas, cujo poder de pressão é conhecido. Aqui eu me refiro às organizações Globo e outros grupos monopolistas. Então, você vai ter uma redução da participação dos produtores independentes, você tende a ter uma redução da participação dos produtores independentes, dos produtores autônomos e das empresas independentes de comunicação neste bolo publicitário do YouTube, apesar de outros recursos que possam ser criados para amenizar essa situação. Segundo, essa situação pode, no limite, gerar tamanha pressão sobre as plataformas que as plataformas podem fazer igual o Google no Canadá, desplugar o jornalismo. Tira o jornalismo das plataformas, reduz o seu peso, reduz o acesso a notícias para você não ter que pagar por esse conteúdo. Porque o grosso da audiência no YouTube, por exemplo, não tem a ver com jornalismo. O jornalismo tem uma parcela muito pequenininha da audiência do YouTube. Sim. O grosso das pesquisas no Google tampouco vem de jornalismo. Então, as plataformas, para poder resolver esse problema, elas podem simplesmente despolitizar e podem desplugar o jornalismo, criando uma situação dramática para a imprensa, especialmente para a imprensa independente. Porque sem essas plataformas, sem o YouTube, sem o Google, a imprensa independente deixa de ter acesso às grandes massas de leitores e espectadores. Vou aqui fazer uma comparação para ficar mais claro o meu argumento, Daphne. Podendo atuar no YouTube, podendo atuar, tendo destaque no Google, como, para a imprensa independente, é como se você estivesse numa feira livre com a sua barraquinha e muita gente passa na frente da sua barraca e pode escolher ou não comprar seu produto, se o seu produto for bom, se o seu produto for atrativo, se você for bom de lábia. Mas a multidão está passando ali na sua frente, na feira livre. Se o Google, se as plataformas desplugam o jornalismo, aquela barraquinha na feira livre volta a ser uma lojinha no bairro. Ela já não tem mais acesso ao grande público. Ela vai ter que, passo a passo, construir o seu próprio público. Quem que se beneficia com isso? Os grupos monopolistas de comunicação, mais uma vez. Sim. Então, eu sou favorável, primeiro, a desplugar, a separar, a tirar tudo que tem a ver com conteúdo jornalístico e autoral do PL 2630. Acho que o PL 2630 tinha que começar do zero. Do zero. Porque ele está estruturado de uma maneira que fortalece as plataformas, não as enfraquece, não ajuda grande coisa no combate às fake news, não vai ir além do que a justiça já está fazendo. A justiça já está agindo, as próprias plataformas estão agindo contra as fake news. Claro, com desalinhamentos, né? O Twitter nesse momento está desalinhado, mas o grupo Meta e o Google vinham atuando contra as fake news. O grupo Meta de um jeito muito perigoso, já despolitizando a plataforma, hein? O Facebook adotou regras de despolitização já tem uns 2 anos. A visibilidade dos temas da política e do jornalismo hoje é muito menor do que no passado, tanto no Facebook quanto no Instagram. O Google e o YouTube não foram pelo mesmo caminho do grupo Meta, mas também estão excluindo canais de fake news, canais de extrema-direita. Né? Ali o problema principal da reação do Google contra o PL 2630 é a imposição de custos. Custos para fazer a vigilância da fake news e custo para a remuneração dos monopólios de comunicação. Queria voltar, né, em toda essa explicação que você deu, bem profunda, em 2 coisas muito importantes.
Primeiro, né, queria que você avaliasse qual o impacto para a mídia independente de estudo, né, caso fosse regulamentado desse jeito, o que aconteceria com a mídia independente a longo termo, né? O que poderia acontecer com um canal como o Opera Mundi ou como o 247, ou como os outros também um pouco menores. E também você falava, Breno, vão cortar tudo, vão cortar a extrema-direita, né? Mas quem garante, você falava, que num segundo momento eu acabei te fazendo uma interrupção e você não tem... O que pode acontecer com a extrema-direita caso seja regulamentada no futuro, né? Qual seria a saída para a extrema-direita a partir daí? Primeiro, vamos ser realistas. A extrema-direita não se abriga apenas às plataformas. As fake news não são uma invenção do mundo digital. Posso dar um exemplo recente, Daphne? Da onde saiu a história de que o Lula estaria pagando R$95 mil de diária pelo quarto de hotel no qual ele ficou em Londres? CNN, foi? Band. Sabia que era uma das... Quem disse que fake news é algo das plataformas? Quem disse? Entendeu? Então, a ideia de que a extrema-direita ela só existe nas plataformas, que ela não existe nos meios monopolistas de comunicação, é anti-histórica. De onde veio o combate principal ao Lula e ao PT durante a Operação Lava Jato? Veio das plataformas? Veio das redes sociais? Quem que gerou o conteúdo criminalizador, falso, mentiroso contra Lula e o PT? Então, a ideia de que a extrema-direita está ali nas plataformas e que se você dedetizar as plataformas ela desaparece, é uma ilusão. Com certeza. Aliás, se nós quisermos ter um PL real de combate às fake news, ele deveria começar do zero e o que deveria ser proposto é um PL transversal. O que é transversal? Vale para as plataformas, vale para os meios monopolistas de comunicação, vale para a imprensa independente. Acho também que temos que combater fake news de esquerda, não tem problema, não. Mas é um projeto de lei de combate às fake news. Para valer. Ou seja, que é um projeto de lei que regulamente, de uma vez por todas, o direito de resposta para quem for caluniado, difamado nos meios de comunicação ou nas plataformas, que garanta um processo de regulamentação do trabalho jornalístico, como foi proposto pelo governo Lula lá atrás, em 2003, com o Conselho Federal de Jornalismo. Isso é você criar na sociedade brasileira um mecanismo de supervisão à mentira. Não é o Ministério da Verdade, como cinicamente diz a direita, é o Ministério contra a Mentira. Não é um ministério que eu estou propondo, evidentemente, mas é criar uma estrutura de combate às fake news onde quer que elas aconteçam. Isso é uma coisa. Regulamentar as plataformas é outra coisa. Remuneração de conteúdo jornalístico é uma terceira coisa. São 3 assuntos em um, o PL 2630, e isso não é cabível. Virou um monstrengo, apesar das excelentes intenções do relator Orlando Silva. A intenção é boa, combater as fake news. Quem que não quer combater as fake news? O jeito que está proposto é torto. Ele é torto porque ele vai favorecer as plataformas e vai favorecer os monopólios de comunicação. Então, combater as fake news, ela deve ser transversal. Não é um problema de regulamentação de plataforma, é o preço que pagará quem mentir ao povo. Não importa se é a Globo, não importa se é um grupo de extrema-direita ou um grupo de esquerda no Google, não importa. É como é que vai se combater as fake news nos seus
distintos espaços. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é a regulamentação das plataformas. O que é fundamental na regulamentação das plataformas? E aí tem a ver também com o combate às fake news, mas de outro jeito. Tem que garantir a sua neutralidade, ou seja, que elas não possam favorecer A em detrimento de B, B em detrimento de C. Elas têm que ser iguais às companhias telefônicas. Oferecem o cabo, oferecem os aparelhos, como era antigamente, ou agora as empresas de celulares oferecem as antenas, oferecem o serviço, mas não podem interferir nas conversas. Não podem favorecer que fulano tenha mais velocidade, mais qualidade na sua ligação que me engano. Tem que ser neutro o serviço, de tal maneira que direita e esquerda, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco possam disputar audiência em paridade de armas. Para que isso aconteça, para que essa neutralidade, que é o elemento essencial, esteja garantido, você tem que ter controle externo das plataformas e não autorregulação. Você tem que ter um órgão fiscalizador, além de você garantir, evidentemente, na regulamentação das plataformas, o pagamento de impostos e assim por diante. Uma terceira coisa é remuneração jornalística. E aí eu vou te dizer, eu tenho dúvidas se é adequado ter remuneração de conteúdo jornalístico por parte das plataformas. Se não é melhor, é um assunto que eu tenho dúvidas mesmo. Se não é melhor, como está? Ou seja, você recebe pela sua audiência. O 247, o Opera Mundi, a Fórum, o DCM, eles recebem um X do YouTube em função de publicidade. A publicidade tem uma relação com a audiência. A mesma coisa funciona com a Globo, funciona com a Folha, ou seja, os canais que esses veículos têm no YouTube são remunerados em função da publicidade, e a publicidade tem relação com a audiência. Já há uma remuneração. Não há uma remuneração por uso do conteúdo jornalístico, que é o que a lei estabeleceria. Porque aí é uma coisa complicada, porque a arbitragem disso é muito complexa. Já é complexo do jeito atual. Aí você precisaria mesmo regulamentar as plataformas para que todos os que são remunerados por publicidade no YouTube, por exemplo, saibam qual é o critério, né? Por que uns ganham tanto, outros ganham tanto, não é? Você tem um critério, não, já é uma caixa preta, mas ia ser uma caixa preta ainda pior, né? Então eu tenho muitas dúvidas sobre a remuneração jornalística e autoral nas plataformas, o tamanho do problema que isso criaria e a possibilidade das plataformas, simplesmente para não terem custos, começarem a desplugar, como aconteceu no Canadá, desplugar o serviço jornalístico, desplugar, inclusive, produção autoral que eles têm que remunerar. O feitiço pode virar contra o feiticeiro. Uma ideia razoável, remunerar o serviço jornalístico, pode virar o seu oposto. Pode virar o seu oposto, né? Pode criar uma situação em que as plataformas, para evitar custos maiores, elas despluguem os serviços jornalísticos, elas reduzam sua visibilidade para não ter que pagar. Mesmo que o Justin Trudeau fique surpreso, é isso que elas vão fazer, porque elas não estão preocupadas com o debate político, elas estão preocupadas com o lucro. Ele ficou surpreso, né? Deixa eu ler aqui o Clides Novaes, o texto dessa PL é bizantino e inócuo, segundo aqui o nosso internauta. O João do Sertão perguntou mais cedo por que você pronuncia fascista no lugar de dizer fascista. Fernando Baes, estão tentando remover a lei da oferta e procura novamente. A procura é por notícias fora da mídia tradicional, tanto pela esquerda quanto pela direita. Reginalíssima. Breno, qual seria a composição de órgão de controle externo e fiscalização dos meios de comunicação quanto fake news? Rita de Cássia Conceição. Breno, software livre não seria uma alternativa para quebrar as big techs provadas? Disse ela. E a Laura pede um corte dessa análise de Breno sobre a PL 2630. Ou seja, vamos só resumindo aqui, né? Você acha que há sim digamos assim,
pode afetar negativamente a produção da comunicação de esquerda na internet, né? No sentido que porque elas regulam esse conteúdo, né? De alguma forma, se elas vão continuar regulando, pode ter um ganho para voltar a ter um grande monopólio da comunicação na mão da Globo, do Estadão, da Folha de São Paulo, dessas grandes, né? Então, foi uma outra questão que você colocou, né? As fake news vão continuar existindo porque elas não se abrigam exatamente nas big techs, elas estão aí também na mão dessas grandes companhias de comunicação. Então, isso não vai resolver o problema. E qual seria assim, o papel, o que significa a atuação do governo nesse sentido, né? O governo Lula ganha ou perde politicamente ao abraçar esse projeto? E como é que você vê esse fortalecimento econômico da Globo? Porque, na verdade, o governo estaria ali lançando um projeto que ia, no final das contas, causar um fortalecimento da Globo. Vamos estabelecer aqui alguns parâmetros. Primeiro, o projeto não é do governo. Não foi do governo. Então, essa é a minha pergunta. Tem um ganho político de abraçar esse projeto? O projeto é muito anterior ao governo. Ele foi pelo Alessandro Vieira, né? Ele vem de anos. O governo Lula, quando toma posse, o debate já estava na sua etapa conclusiva. Na verdade, já estava concluído o parecer do relator. Não tem a ver com o governo, não foi o governo que decidiu apresentar esse PL. Eu não acho que o objetivo, não tenho provas, nem mesmo evidências para achar que quem propôs esse PL foi para fortalecer a Globo e outros monopólios. Eu não faria uma afirmação desse tipo. O que eu acho é que existe uma ansiedade no setor da sociedade em combater as fake news. Sim. Como existia 10 anos atrás, uma ansiedade na sociedade em combater, fosse como fosse, a corrupção. Por isso que eu fiz esse paralelo. Ótimo. Então, quando você está ansioso por fazer alguma coisa, você não tem prudência, não tem cautela, você pode meter os pés pelas mãos. É assim na nossa vida, é assim na política. A lei da ficha limpa meteu os pés pelas mãos. As leis contra a corrupção, lei de delação premiada e outros, meteram os pés pelas mãos. Não é? Você tinha uma excelente intenção, você tinha uma pressão social danada para que algo fosse feito. A boa parte das leis anticorrupção foram aprovadas ali no calor dos acontecimentos de junho de 2013. E você acabou aprovando leis que pouco ajudaram no combate à corrupção e muito ajudaram a extrema-direita e a direita em sabotar o governo, na época, o governo de Dilma Rousseff, em estimular a Lava Jato, em estimular a perseguição judicial contra Lula e o PT, e, finalmente, levaram à eleição de Jair Bolsonaro. Então, eu acho que o governo ele reage apoiando o PL 2630, embora o governo não tenha nada a ver com o PL 2630, porque há essa expectativa de que tem que combater as fake news, porque há um clima na sociedade de pânico em função não apenas das fake news, mas também desses grupos clandestinos que se escondem nas plataformas e que estimulam violências contra as escolas, assassinatos, as coisas mais horripilantes. Então, há um clamor na sociedade para que algo seja feito. Há um clamor na sociedade. Então, o governo quer atender esse clamor. Especialmente o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele tem capitaneado um esforço para atender esse clamor. O problema é que não tem resposta mágica às fake news. Não é? E tampouco as fake news existem, repito, somente nas plataformas, nos meios digitais. Então, não é uma lei contra as fake news que vai resolver isso. Aliás, se nós olharmos a atuação
da justiça, nós vamos ver que já tem lei suficiente para combater as fake news. A grosso modo, nem seria necessário mais uma legislação para combater as fake news. O que existe é razoavelmente útil já para combater as fake news. Tem um elemento que não está presente ainda na legislação, mas ele é perigoso, porque o marco regulatório da internet, em tese, mas apenas em tese, porque a Constituição cria um outro parâmetro, e esse outro parâmetro tem sido seguido pela Justiça. Em tese, argumentam alguns, não, o marco regulatório da internet, ao definir a neutralidade, traz como elemento de que as plataformas não podem ser responsabilizadas pelo que terceiros publicam nos seus espaços. Então, o Google não é responsável se um grupo X publicar uma fake news no YouTube, num vídeo no YouTube. Isso não é uma responsabilidade do Google. O Google, que é proprietário do YouTube, não pode ser responsabilizado criminal ou civilmente. Então, precisamos de uma lei que acabe com isso. Precisa haver a responsabilização criminal e civil do Google quando isso acontecer. É um argumento relativamente importante, mas falso, porque a justiça tem atuado pressionando as plataformas para resolver as questões de fake news, estabelecendo multas no caso de inação. Então, o que existe hoje já é suficiente para combater as fake news. Pode melhorar? Pode, mas não pode ser de qualquer jeito. Não pode melhorar piorando, não pode melhorar... Porque nós temos uma cultura no Brasil que é assim, sempre a gente quer uma lei nova para resolver um problema velho. A gente sempre acha, faz parte da nossa herança ibérica, né? Ibérico-lusitana. Aquela herança de que você resolve um problema sempre criando uma nova lei, uma nova burocracia, né? Então, diante de um problema que se radicaliza, a gente quer mais leis, a gente quer mais punição, a gente quer mais burocracia, como se isso fosse resolver o problema. Sim. Em cada etapa da vida do país tem um clamor, né? Lá nos anos 90, quando havia muito sequestro relâmpago e sequestro de forma geral, não, precisamos criar... criou-se a lei dos crimes hediondos, como se aquilo fosse solução para a criminalidade. Aí teve a história toda, a onda de corrupção, temos que criar leis mais duras contra a corrupção, aí cria essas leis. Né? Então nós temos essa cultura, mesmo na esquerda existe essa cultura. Mais leis, mais punição, mais burocracia. Quer dizer, é sempre tentando resolver um problema que é estrutural a partir de um ângulo superestrutural, de um ângulo repressivo. É da nossa cultura isso, que é ineficaz, é uma cultura historicamente ineficaz. Historicamente ineficaz. Então, eu explico dessa maneira, quer dizer, o governo quer atender esse clamor, o governo busca atender clamores. Só que eu acho que há pouca cautela. Tem que ter prudência, tem que baixar a bola. O projeto é ruim, é um tiro no pé de médio e longo prazo. É um tiro no pé porque fortalece as plataformas, é um tiro no pé porque fortalece os monopólios de comunicação, é um tiro no pé porque enfraquece a imprensa independente e os produtores individuais, e é um tiro no pé porque não combaterá as fake news. Não significará um beijo na morte das fake news. É uma história... Outro dia alguém estava me contando isso, eu já não me lembro quem foi. Não me lembro quem foi. Ou seja, antes da internet, a Globo podia mentir sozinha, né? Uma discussão sobre quem vai ter o monopólio da mentira, né? Disse ela quer voltar a ter o monopólio da mentira. Então, tem que ser muito mais cuidadoso. Então, para fechar esse tema aqui, para fechar minha opinião sobre esse tema, é assim. O que eu acho que seria mais prudente? Vamos fazer do limão uma limonada. Esquece o PL 2630. Deixa morrer. Vamos construir outro projeto. Regulamentação de plataforma é outra história.
remuneração de conteúdo jornalístico é outra história. Fora disso, tira tudo isso. E tem um PL de combate às fake news. Ou seja, como é que nós vamos impedir que as mentiras possam ter livre curso no país? Não importa quem conte as mentiras. Se nas plataformas, nas redes sociais, nos meios tradicionais de comunicação, nos meios independentes, como é que nós vamos regular no espaço público o combate às mentiras? Vamos criar o Conselho Federal de Jornalismo? Vamos estabelecer direitos para os jornalistas para que eles se recusem a publicar mentiras ordenadas pelos seus chefes e pelos proprietários dos meios de comunicação? Vamos criar uma cláusula de consciência pelo qual os jornalistas podem se recusar a escrever uma matéria que é sabidamente mentirosa por ação ou omissão? É isso que vamos fazer? Então, esse é o PL bom. Né? Vamos criar uma maneira de regular, investigar e regular, fiscalizar, investigar e regular o fluxo de fake news nas plataformas, estabelecendo um instrumento que pode arbitrar, ordenar a retirada de conteúdos falsos ou conteúdos criminosos nas redes sociais. Perfeito. Perfeito. Agora, isso é uma coisa. Regulamentação das plataformas também precisa ser feita. É a regulação operativa e financeira, né? Tributos, etc. E também é isso, criar um órgão externo de controle, garantir a neutralidade, abrir o algoritmo, fazer com que as plataformas não possam mais beneficiar conteúdo A em detrimento de B, controlar para que as plataformas não beneficiem, como ocorre, a própria estatística deles mostra isso, beneficiando mais a direita do que a esquerda, regulamentar as plataformas para aprofundar a neutralidade, não para retirar a neutralidade. Pode-se até tratar juntos fake news, perdão, você pode, na hora que você trata regulamentação de plataforma, você ajuda a combater as fake news. Mas a lei de fake news é uma coisa separada. Regulamentar as plataformas é outra coisa. E remuneração de jornalística e direito autoral é uma terceira coisa, que pode até ser tratada junto com a regulamentação das plataformas, porque, vamos dizer assim, aí tem uma certa um certo ligame, ou pode ser tratado em separado, mas é um outro assunto, é um terceiro assunto, se vale a pena isso, ou se isso não é um tiro no pé. Perfeito. Breno, com tudo isso, levanta a questão, o debate é essencial, né? O que não pode a gente se apressar e também excluir a opinião do outro, né? Porque isso também é uma prática da extrema-direita. Eu acho que aprofundar esse debate é essencial. Te agradeço demais. Hoje a gente estourou aqui o tempo, estamos estouradíssimos. Passo para você se despedir aqui do pessoal. Muito bem. Eu, antes de me despedir, deixa eu aqui falar. Hoje de colocar um pouco a programação do Ópera nessa semana. Então, nós, nessa semana, no 20 Minutos, às 11 horas da manhã, sempre às 11 da manhã, no 20 Minutos. Hoje eu vou entrevistar sobre o PL das fake news. Nós estamos dando espaço no Ópera para o debate, como o 247 está fazendo, e outros veículos também. Nós estamos dando espaço no Ópera para o debate sobre o PL das fake news. Então, hoje eu vou entrevistar o Fernando Horta. O título do programa com ele é O Historiador Fernando Horta, vocês todos aqui do 247 o conhecem. O PL das fake news é tiro no pé? É um pouco para conversar sobre o que a gente está conversando aqui. Amanhã eu vou entrevistar a economista Laura Carvalho, por onde passa o desenvolvimento brasileiro. Na quarta-feira eu vou entrevistar o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O tema principal é: o governo Lula irá reconstruir o mundo do trabalho? O que o governo Lula vai fazer com a reforma trabalhista?